Mandar um abraço para você que está ligado em 95.1, você que está ligado também aí na internet através do www.maisalegriafm.com.br. Você também ligadinho conosco no nosso app. Bom estar com você nessa manhã. E claro, os nossos ouvintes VIP do 489-9137-7909 é o nosso WhatsApp aqui da Mais Alegria FM. Sua participação conosco, porque hoje o debate está incrível, o assunto é sensacional. Debate 95 no ar, oferecimento de editora Mais Fé Publicações. Você que ama ler, aprender e crescer na fé precisa conhecer a Mais Fé Publicações. Acesse agora mesmo as redes sociais, @Mais Fé Publicações. Oferecimento de Faculdade Mais de Cristo, com aulas ao vivo, mais de 2.500 horas de formação sólida, bíblica e prática. Você não apenas aprende, você é transformado. faculdademaisdecristo.com.br. Oferecimento ainda de Mais Viagens. A viagem internacional nacional dos seus sonhos está na Mais Viagens. Pacotes incríveis, final do ano chegando. Programe as suas férias com a Mais Viagens. maisviagensbr.com.br. E ainda, oferecimento de Prospere, agência de publicidade, podcast, captação de áudio, vídeo, videoaulas, fotografia, design gráfico, criação para artes de rede social, copyright, social media, tráfego pago. Gente, tudo que você precisa de uma agência completa, a Prospere Publicidade está para lhe atender. Acesse agora mesmo @Prospere_agência, entre em contato com o Jorge e com a Renata e feche a sua publicidade da sua empresa. Ou, claro, publicidade pessoal também com eles, ok? Estamos aqui, já estou com os convidados aqui à minha frente, quero fazer as apresentações de hoje, não queremos perder tempo, queremos ir para esse assunto, que eu sei que vai dar debate bom, né? Nós vamos falar sobre cultura gospel, quero já a sua participação no 489-9137-7909. Eu estou com eles aqui, ele que é casado, né? Agora pegou moda isso aí, todo mundo tá dizendo, sou casado, tenho tantos filhos, né? Virou assim, quase o programa da Xuxa, né? A gente tá nessa. Vamos lá, ele é casado, tem 3 filhos, ele é formado em gestão de pessoas e equipes e teologia, também tem formação em teologia, pastor, compositor, escritor, músico, bailarino, líder dos homens corajosos da Mais de Cristo. Estou com ele aqui, pastor Lucas Carminati. Bom dia, pastor Lucas. Muito bom dia, pastor Fernando. Que prazer estar aqui no Debate 95, sempre uma honra estar aqui na Rádio Mais Alegria, né? E é isso aí, é tudo isso aí, né? Menos o bailarino não. O resto é tudo verdade. Ele é o, como é que é? Fala lá, o legendário número 109.000. 000, muito bom. Recebendo também aqui, muita alegria, ele que é pastor, casado também com 3 filhos, né? Formado em bacharel em teologia, pastor da Assembleia de Deus em São José. Estou aqui com o pastor André Luiz. Muito bom dia, obrigado pela sua participação hoje aqui, pastor. Amém, pastor Fernando, muito bom estar aqui, agradeço pelo convite e eu creio que vai ser um debate especial aqui com o pastor Lucas Carminati. Amém. Isso aí. Sua participação conosco no 489-9137-7909. Vamos a uma oração, ok? E depois a gente já vai para o tema a ser debatido. Quero pedir o pastor André estar orando nesse momento conosco. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na Rádio Mais Alegria, participando deste debate, junto com o pastor Fernando, com o pastor Lucas. Nós pedimos a tua boa mão e a tua direção. Nós possamos, Senhor, meu Pai, promover ao coração dos ouvintes a clareza, Senhor, meu Pai, da sua palavra sobre o tema que será debatido. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Vamos ao tema do nosso debate desta sexta-feira. A cultura gospel virou mercado? Música, moda, eventos. Estamos vivendo um tempo onde vendemos a fé ou estamos promovendo o reino? Quero saber também a sua opinião, você que está nos ouvindo hoje, através do WhatsApp 48 99137 7909. É o WhatsApp aqui da nossa Mais Alegria FM, do nosso programa Debate 95. Vamos começar com as primeiras
com as primeiras participações aqui já, né? As primeiras opiniões dos nossos convidados, e depois a gente vai abrindo o tema e vamos ver onde a gente chega, ok? Então, eu quero convidar o pastor Lucas Cabinatti a tecer as suas primeiras opiniões acerca desse tema que estamos tratando hoje. Fique à vontade. Bom, primeiro que é um prazer poder estar falando sobre esse tema que com certeza é algo que traz muita discussão na atualidade, afinal, temos visto muitas coisas, inclusive aqui nos bastidores estávamos conversando sobre algumas coisas que às vezes acontecem e nos deixam completamente embasbacados, né, assim, com as situações da atualidade. Mas, pastor Fernando, a minha opinião é que isso não vem de agora, né? Não é de agora que o mercado gospel se tornou um mercado. Na verdade, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, eu já quero introduzir aqui e trazer à luz da Bíblia aquilo que é o meu entendimento. No Antigo Testamento a gente já vê essa prática. Quando a gente vai lá para Miqueias, capítulo 3, verso 11, diz lá: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela já demonstra que desde os primórdios, né, desde que o mundo é mundo, nós vemos situações acontecendo que trazem pessoas com interesse, falando em nome de Deus e levando isso a se tornar um mercado. E o que seria um mercado, né? Mercado seria vender o evangelho, trocar o evangelho por dinheiro. E nós vemos isso em diversas questões, diversas situações, né? A gente pode um pouco mais, daqui a pouco, falar um pouco mais profundo, mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós vamos ver falsos profetas que faziam isso por dinheiro. Mas eu tenho uma outra opinião também a respeito desse assunto, né? Isso é uma primeira vista. Isso. Como músico, né, eu vejo que também existe sim um mercado, né? E também falando com... Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção até ontem, quando eu escutava o programa, pastor, é quando você fala sobre moda. E muita gente às vezes para de pensar, não para pensar o quanto isso faz parte também da nossa vida. Se nós olharmos aqui agora, todos nós estamos vestidos de alguma forma. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? Glória a Deus. E todos nós aqui, se olharmos, né? O pastorzão tá aqui com uma camisa linda da Assembleia de Deus. Eu e você estamos de par de vaso aqui com uma camisa da Mais de Cristo. O Jorge está usando a camisa da empresa dele. Então todos nós precisamos de vestimentas. E vejo pessoas que aproveitaram essa oportunidade de trazer para dentro do mercado gospel frases como em dizeres gospel, né? Como palavras de fé, enfim, que vão trazendo roupas que fazem parte do nosso cotidiano, algumas camisas inclusive muito bonitas, né? Que fazem com que a gente queira usar com frases em inglês, então, que fazem parte do mercado gospel. Então eu acho que precisa, na minha humilde opinião aqui nesse debate, ter uma separação muito clara daquilo que fere o evangelho e daquilo que pode sim ser um mercado gospel. Okay. Pastor André, deixa pro senhor aí agora. Vamos lá, pastor André, primeiras considerações sobre o nosso tema, né? A cultura gospel virou mercado? Música, moda, eventos, a gente está vendendo a fé ou promovendo o reino? Bom demais, né? O tema, a questão não é a mercado em si, né? A questão é o mercenário que nós temos em relação a esse mercado. A questão é o mau uso desse mercado. Concordo com o pastor Lucas que nós temos sim um mercado gospel, é necessário ter um mercado gospel, mas a grande verdade é o mau uso desse mercado para promover a fé, o mau uso desse mercado para enganar, o mau uso desse mercado para promover aquilo que não é divino, promover aquilo que não é sagrado. E esse mercado se tornou popular, esse mercado se tornou vantajoso para muitos que têm usado, infelizmente, algo que é bom para a aplicação daquilo que é mal, daquilo que não é honesto, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é puro. Isso tem acarretado em muitos problemas, E não é uma realidade de agora, é uma realidade muito antiga, né? Já do período do Antigo Testamento, como o pastor Lucas aqui falou, do período do Novo Testamento, teve alguém
no período de Paulo, que tentou comprar dons. É verdade. Tentou comprar dons. Como é que eu faço para ter? Como é que eu faço? Quanto é que eu pago por isso? E a gente sabe que ministério, chamada, não é pago, é dado por Deus, é concedido por Deus. E em vez de aproveitar aquilo que é dado por Deus para promover o reino de Deus através desse mercado, que dá para promover através desse mercado também, faz de forma distorcida e, por que não dizer também, usando mau caratismo para isso. Então é isso. Ok, vamos lá. Começamos tranquilo, mas eu quero deixar o negócio mais quente, ok? Vamos lá. Vamos lá. A gente está falando sobre, dentro já desse primeiro momento, né, sobre a questão de mercado, pessoas que se aproveitam através de interesse para agariar, na verdade, recursos, né? Usam da fé a fé como um benefício para mercantilizar as coisas e assim conseguir. É isso que a gente tá de forma uníssona aqui vendo, né? Ok, vamos lá. Vocês não estão vendo que talvez isso aí acaba sendo, de certa forma, apresentado de uma maneira... Eu estou mexendo no mouse errado, por isso que não está mexendo a minha tela aqui. Vamos lá. Isso não está sendo apresentado de uma maneira assim, meio até mesmo contraditório por aqueles que fazem os seus festivais, eventos, apresentando como evangelização, mas na verdade a bilheteria revela que não é bem evangelização o intuito. Como lidar com isso? Bom, pastor, eu vejo que o mercado gospel, ele é verdadeiro, ele acontece sim. Por quê? Porque é uma crescente necessidade de comercialização de muitas coisas e com a digitalização eu acho que isso se agravou ainda mais, né? Com a questão hoje das redes sociais, plataformas digitais e megas conferências que acontecem a nível nacional. E é fato que as pessoas precisam cobrar algum valor? Eu acredito que sim, porque eventos como esse exigem muitas vezes alguns custos, mas algumas pessoas se aproveitam da fé das pessoas que estão buscando um favorecimento um favorecimento pessoal em detrimento de pessoas que estão buscando um crescimento pessoal. Eu acho que há um antagonismo aí, uma comparação muito necessária de a gente fazer daquilo que é crescimento e daquilo que a pessoa está se aproveitando como um oferecimento por parte dela, né? Então, assim, quando a gente olha uma conferência gigantesca, né, que vai acontecer, vai ter custo? Claro que vai, a gente sabe, tem custo muitas vezes de som, iluminação, a própria camiseta, às vezes que vai ter naquela conferência e tal, ok, mas por que muitas vezes não cobrar o justo? Por que pegar essa conferência e jogar valores estratosféricos aonde alguém está enriquecendo com isso, né? Você comentou aqui, inicialmente, a respeito dessas questões de pessoas que olham para essas conferências e aí estão sendo um pouco, posso usar a palavra hipócritas, né? Que estão lá oferecendo o evangelho, que se diz que é de graça, né? Que aquilo que a gente recebeu de graça é dado de graça. E aí você pega e você está cobrando agora para oferecer aquilo. Então, se a gente está cobrando o evangelho, a gente está errado. A gente está sendo essas pessoas de Miqueias 3. A gente está sendo aqueles que estão vendendo o conhecimento do evangelho, aquele conhecimento intrínseco a que você buscou espiritualmente, de forma também espiritual. O que há também um contraponto, e aí a gente pode reverter isso para outro mercado, como um mercado musical, por exemplo, que é o mercado que eu estou inserido. Por que será que tem grandes artistas musicais? Porque existem pessoas que estão sendo fãs desses artistas e os promovendo. Porém, quando a gente olha para esses artistas, eles têm um custo para gravar uma música, para comprar um violão, para fazer isso. Então é justo que pelo menos eles recebam algum valor para ir para lá realizar aquela conferência, por exemplo, participar de uma determinada conferência, cantor XYZ e participar daquela conferência. Teve custo de passagem, tal, tudo isso. Ele receber um valor por esse custo, eu acho louvável. Mas hoje você conversa com alguns artistas gospel que para fazer um show cobram mais de 100 mil reais. E aí, até que ponto isso é correto e até que ponto isso não é correto? Por que isso acontece atualmente no mercado? E aqui eu manifesto a minha opinião, isso acontece hoje porque tem alguém pagando. Por que grandes conferências são cobradas? Porque tem alguém pagando e sai de lá dizendo, uau, que lindo, que maravilhoso.
E realmente pode ter sido lindo, maravilhoso, receberam, né, espiritualmente falando, mas existem pessoas que estão por detrás de tudo isso, utilizando isso como um mercado de enriquecimento. E aí eu volto a dizer, a gente volta a ser como aquilo que a palavra cita, aqueles que vendem o evangelho em troca de dinheiro e afirmam que Deus está nesse negócio. Não, Deus está aqui no nosso meio. Olha quantas pessoas aceitaram Jesus, olha quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, olha quantas coisas aconteceram aqui. Isso tudo acontece, amém, glória a Deus. Alguém foi lá com o coração disponível e recebeu, né? Conseguiu receber aquilo que foi buscar naquela conferência, mas por detrás disso tem pessoas que estão usando o nome de Deus e, na verdade, Deus não está nesse negócio. Sim. Pastor. Vamos lá. Em relação a eventos, nós sabemos que todo evento ele tem um custo para promover ele, tem um custo para se fazer ele, não sai de graça, não cai dinheiro do céu para se promover um evento. E, logicamente, que seja cobrado o justo para se promover, seja repassado o valor justo para que as pessoas possam participar. Você também tem os eventos que são eventos públicos, promovidos por prefeitura, enfim. E daí você tem o artista, que, querendo ou não, é um cantor, que vive através disso, e daí ele vai cobrar para promover aquele show que a prefeitura lá vai pagar X, Y, enfim, que também já é um grande ponto aí, X, né? Mas, se a gente for ver por esse lado, o ímpio cobra muito mais num show promovido pela prefeitura do que um cristão, um crente, um artista do meio gospel vai cobrar. Não sou contra esse artista cobrar pelo seu trabalho. A questão é o imoral que isso pode se tornar. Sim. O imoral que isso pode se tornar. Então, quer dizer que se for promover um evento, promova e cobre ele de forma justa. O problema hoje é que muitos estão enriquecendo, se tornando milionários à custa da fé. Sim. À custa do evangelho. Pô, o cara vai lá, o cara se torna um escritor, ele tem que vender o livro dele. Ok? O livro dele tem um custo. Teve um custo para se editar, teve um custo para se fazer, vai ter um custo para repassar esse valor para que ele também possa viver desse valor. A mesma coisa é um músico, um cantor. Ele tem um custo para manter. É instrumento, às vezes não é só ele como músico, às vezes tem os demais músicos que compõem a banda dele, então ele tem um custo para manter aquilo ali, e a gente tem que ter consciência em relação a isso. Não também julgar todo mundo, né? Não botar todo mundo, ou generalizar e colocar todo mundo na mesma redoma. A questão é o quanto isso tem se tornado imoral. Por quê? Porque daí se coloca todo mundo. Exemplo, o pastor vai lá e rouba e faz pinta e borda. Todo mundo coloca, ou generaliza e coloca todos os pastores no mesmo pacote. Todo pastor é bandido, todo pastor é ladrão, todo pastor usurpa, todo pastor tira dinheiro. E não é isso. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas. Dentro desses falsos profetas, estão no mercado gospel, estão no meio gospel. Dentro desses falsos profetas tem cantor, tem pastor, tem profeta, e aí vai. Né? E roubando, usurpando. E tem gente que compra essa ideia. Uhum. Tem gente que quer, tem gente que aceita, tem gente que dá ouvidos a doutrinas de demônios. Infelizmente, tem gente que dá ouvidos a doutrinas de demônios, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Então, vai promover um evento? Cobre aquilo que é justo. Vai fazer um evento? Cobre aquilo que é justo. Vai convidar alguém para esse evento? Você sabe que se você está convidando o cara para aquele evento, ou vai ministrar, ou vai cantar, o cara não vai vir de graça. O cara tem despesa, tem transporte, tem passagem, tem N coisas que você precisa fazer para trazer esse rapaz, para trazer essa pessoa para vir participar. E daí, logicamente, você oferta na vida dele. Eu sou contra cobrar. Cachê? Não. Nós vamos falar sobre cachê depois. Sou contra cobrar. Cobrar eu sou totalmente contra, porque quem cobra é prostituta. Oxi. Ok? Então eu sou contra cobrar. Cobrar para pregar, cobrar para cantar, cobrar para fazer o evangelho. Eu creio que se você foi chamado por Deus para o exercício do ministério, Deus garante.
Uhum. Deus sustenta, mas eu fui em tal lugar e lá eu não fui bem recebido, não fui honrado, não fui ofertado, não fui abençoado, saí no prejuízo. Mas se Deus te chamou para o ministério, Deus garante. Não é que lá você foi mal atendido, mal recepcionado, não foi honrado. É como se a honra fosse a oferta. E a maior honra que nós temos é a oportunidade de promover a palavra de Deus. É isso aí. Exatamente. Mas nós vamos chegar nesse ponto que você falou de cobrar aí, mas esse é o posicionamento. Ótimo, muito bom. Eu vou no comercial, né? Eu tenho que ir no comercial aqui, tá chegando bastante opiniões. Eu vou estar lendo depois os comerciais, ok? Se você também tem a sua opinião, manda pra cá no 489-9137-7909. A gente vai rapidinho no comercial, você sabe, viagenzinha curta, mas é com a Mais Viagens, ok? A Mais Viagens é assim o seu parceiro de viagens, para que você não se incomode aí nas suas férias, na sua viagem de negócios. Você precisa de uma equipe especializada. E hoje não tá fácil para encontrar essa equipe especializada para fazer aí aquilo que precisa ser feito da melhor forma. Por isso, a Mais Viagens tem essa equipe e pode disponibilizar para você. Entre em contato agora no maisviagensbr.com.br. A Mais Viagens é o seu passaporte para os sonhos. A gente já volta, comercial rapidinho, depois a gente volta com o tema e com a sua participação aqui no 489-9137-7909. Esse é o Debate 95. Procurando um carro novo? Na FA Veículos, o seu sonho está mais perto do que você imagina. Temos as melhores marcas e modelos com condições de pagamento que cabem no seu bolso. Corra e aproveite nossas ofertas. Acesse nosso site faveículos.com.br e nosso Instagram, @FA_Veículos. FA Veículos, vem que dá negócio. Cansado de imprevistos em suas obras e reformas? Há mais de 12 anos, a Metanoia Gerenciamento de Obras e Serviços transforma desafios em soluções. Atendemos empresas de médio e grande porte em todo o sul do país com excelência. Nossa equipe altamente qualificada garante eficiência, segurança e qualidade em cada detalhe, do planejamento à entrega no prazo. Metanoia Gerenciamento de Obras e Serviços. Um novo conceito em gerenciamento de obras. Acesse www.metanoiaserviçoseobras.com.br ou ligue 479-9251-8785. A Justiça de Santa Catarina está cada vez mais próxima do cidadão. Com a inauguração de 5 novos fóruns no último ano pelo Estado, o acesso aos serviços jurisdicionais está mais ágil, humano e acessível. Estruturas modernas pensadas para acolher a população e fortalecer o compromisso com a confiança, dignidade e cidadania. Justiça Catarinense, presente, eficiente, digital. Você sabia que a UDESC está presente em toda Santa Catarina? Em 10 cidades, com 13 centros de ensino e mais 25 polos de ensino à distância. Com 60 cursos de graduação e mais 67 de pós-graduação, a UDESC está no ensino, na pesquisa e na comunidade. Hoje somos 13 mil alunos. Em 60 anos, já formamos mais de 76 mil. Estamos na lista global das melhores universidades e temos nota máxima no MEC. E sabe por que mais a UDESC é o nosso orgulho? Porque a UDESC é pública, é gratuita, é de todos os catarinenses. Aí perto de você, ou até sem sair de casa, tem um curso que pode transformar a sua vida. Vambora juntos descobrir mais! Essa jornada do conhecimento leva a gente cada vez mais longe. UDESC, Governo de Santa Catarina. A Mais Alegria está na internet. Acesse o nosso site www.maisalegriafm.com.br.
Voltamos a apresentar Debate 95 com Fernando Leandro. Estamos de volta aqui no nosso Debate 95, agora 11 horas mais 33 minutos. Estamos falando hoje aqui no nosso dia D, sexta-feira, de estar recebendo os nossos convidados. E estamos falando sobre a cultura gospel. Se virou mercado, música, moda, eventos, né? Agora tem aí influenciadores cristãos, tem festivais, moda gospel, indústria de entretenimento focado, né? Até produção de filme e tudo mais, né? Bastante coisa. Nós estamos vendendo fé ou promovendo o reino. Sua participação comigo no 489-9137-7909. Falando em participação, vamos às participações dos nossos ouvintes. Um grande abraço aí pro pessoal do Ouvintes VIP 95.1 FM. O Tiago de Almeida tá mandando aqui, ó. Tá dizendo assim, ó. Alguém me disse que o pastor André não é só pregador, mas também cantor. Então, pastor, dá uma palhinha aí pra gente conferir esse dom completo. Tiago, não faça isso. Se cantar bem, até convido pra cantar. Cantor aqui é o Lucas, não faça isso. Tiago congrega comigo, é o Tiago. Não faz. Que inimigo, né, pastor? Não dá. Nós vamos conversar, Tiago. Ih, deu ruim, Thiago. Thiago já veio aqui com a gente já, muito bom. O Diogo Bittencourt está mandando um abraço pro pastor Bailarino. Eu sou bailarino já ganhei um apelido já. Lucas Carminati, o que vocês acham da pessoa que trabalha no Ministério de Dança da igreja e fazem do tipo funk, outros ritmos, que a música com palavras pejorativas e nada cristã? É um bom tema isso aí, hein? É um bom tema. Dá um programa inteiro para falar sobre isso aí. Isso aí vai ser bom, eu vou levar isso aí para tema. Obrigado pelas participações aí. A Dayana, minha esposa, gente. Calma, dá licença que agora dá licença. Será que tem um fundo aqui mais romântico? Ai, meu Deus, vamos lá. Bom dia, ela tá falando assim. Infelizmente, a nossa mentalidade de escassez, achamos que cristãos têm que ser pobre. E eu, quando não tinha nada na cabeça, fui na... Não te dá um amor, não fala isso, amor. Pega mal. Paguei um absurdo e não me perguntei por que tão caro ou para quem iria o dinheiro. Mas agora na igreja, você tem que pagar R$20 uma entrada, já acho um absurdo. Precisamos mudar essa mentalidade. Quem está servindo ao Senhor com o seu dom merece sim o melhor desta terra, assim como os artistas no mundo. É isso aí. Pronto, finalizamos o debate. Obrigado, gente. Vamos embora. É isso aí. Muito bom. Ela fechou o debate. Fechou, muito bom. O Jonas está ligado aqui com a gente também na programação, na fila, sinal, mas está online. Há uma pergunta que eu fico... o que é justo e qual é a forma real de se cobrar? Qual os custos em trazer alguém de fora só para abrilhantar o evento? Será que às vezes é melhor trazer certas pessoas alheios, no modo geral, para avivar o espaço, sendo que temos muitos cantores que querem ter espaço e não conseguem de graça? Ou seja, ele está dizendo assim, né? Para que trazer gente de fora se dentro, às vezes, a gente tem pessoas gabaritadas, tal, né? Eu acho que é isso, né, Jonas? Me corrija se eu estiver errado aí. Que poderiam estar sendo usados, né? Não só cantores. Pessoas locais que vão para outros lugares são valorizados, mas localmente muitas vezes não são. Ixi. Verdade. Ixi, agora pesou, hein? Vamos lá, o Francisco Assis está mandando assim, programa das 11, muito bom, obrigado, Francisco, pela sua participação e sua audiência aqui sempre com a gente. A questão dos artistas, ele precisa questionar a legalidade e a imoralidade. O que mais me preocupa são os charlatães. É verdade, né? É o que a gente está falando aqui. O que mais preocupa são aqueles que estão usando. Às vezes, gente, eu já sentei às vezes em mesas que, conversando com as pessoas que vêm para brilhantar, digamos, os eventos, e você descobre que o problema não está ali. O problema às vezes está no terceiro, no produtor, que está passando de um produtor para o outro, de um para o outro, e cada um vai botando valor em cima do trabalho de alguém. E aí eu conversei uma vez com a pessoa, eu estava com uma banda inteira, e eles falaram, a banda contou assim, que para tocar o final de semana inteira, o produtor pagava R$300 para cada um. E eles ficavam, a final de semana era quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. 5 dias para R$300.
e as despesas pagas. E aí imagina o quanto que o produtor estava ganhando em cima, né? Sim. E aí então tem que... Esse é o ponto, esse é o ponto. Muito bom. Mas quem aqui está com a gente, o Jonas mandou, ok, é isso mesmo. Obrigado. O José Carlos está escrevendo ainda, então depois eu venho... ele mandou assim, ó. Não sei se estou errado. É só ler Ageu 1:9, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha em Ageu 1:9. Obrigado, José, obrigado pela sua participação aqui no nosso debate. Sua participação conosco no 489-9137-7909. Se a cultura gospel virou mercado, moda, música, eventos e tudo mais que está acontecendo, será que estamos vendendo fé ou promovendo o reino? Continuamos aqui com o nosso debate 95. Estou com eles, pastor Lucas Carminati e pastor André Luiz, aqui nesta manhã de sexta-feira e também com a sua participação aqui no 489-9137-7909. Nós estamos falando aqui sobre moda, até falamos sobre moda, e eu vejo que há uma preocupação muito grande. Hoje, se todos nós formos em lojas, grandes lojas de varejo, de moda, você vai ver que cada vez mais está difícil encontrar roupas decentes, condizentes, para que uma pessoa de boa conduta, eu vou dizer assim, vista, né? Não vou nem botar o cliente, vou botar uma boa pessoa. Será que o mercado gospel está expandindo porque na concepção secular o mercado também está nichando apenas para o secular? E esse nichamento não está abrindo aí uma percussão para que o mercado gospel cresça e atenda uma demanda de uma maneira onde que os princípios e valores fiquem preservados? Em relação ao mercado de moda para o meio cristão, excelente, ótimo, deve ter, tem que ter, até porque a nossa postura como crente é se vestir decentemente, sim, com decência, com ordem, enfim. E, logicamente, esse mercado tem sido um mercado bem atrativo para o meio cristão. Ainda é pouco, né? Nós temos aí, se a gente for comparar em relação ao mercado para o meio cristão em relação secular, a diferença é gritante. Dedicado, né? Que é dedicado, isso, né? A diferença é gritante, né? Só que é um mercado muito interessante para o meio cristão, ter aonde comprar roupas adequadas, enfim. Porque se você vai numa loja X, uma loja Y, você vai encontrar ali N tipo de roupas, vestimentas, enfim, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é adequada para nós cristãos. Então, esse é um nicho importante. Moda evangélica. As pessoas ir num local onde você tem acesso, camisas como essa, né, Romanos 11:36, eu uso uma camisa que tem um lema, posso orar por você, e muitas vezes eu já fui parado por pessoas que por essa camisa a pessoa tocou em mim e disse, pode? Daí eu olhei, pode o quê? Não, pode orar por mim. Então, esqueceu. Daí eu olhei, eu tô com a camisa, né? Então quer dizer que esse tipo de vestimenta é um meio também de evangelização. Sim. Romanos 11:36. O que diz Romanos 11:36? Às vezes a pessoa que não serve a Deus, que não tem nenhuma intimidade com as Escrituras, vai ficar encucada. O que tem Romanos 11:36 que está na camisa ali do pastor Fernando, na camisa do Lucas, enfim. Então quer dizer que esse é um nicho muito importante para nós, o mercado. Obviamente, tem que ser cobrado. O camarada que fabrica a camisa não vai vender de graça, né? A gente tem que ter essa concepção e essa consciência também. Tem um custo, tem um valor e vai ser cobrado o valor em cima daquele material que ele está vendendo. E aí eu acho que entra a discussão, né? Se isso seria considerado um mercado gospel ou não. E aí, na minha visão, quando a gente entra nesse paralelo que o pastor está falando, eu acho muito corretíssimo. Ao invés de eu investir meu dinheiro para comprar uma roupa numa loja que seria secular, como nós falamos, sim, por que não investir numa loja de alguém que eu sei que está com o coração disponível ou até sendo usado, né, para o ministério da igreja? Aqui na igreja, por exemplo, a gente tem a lojinha ali, né? Ali tem diversos artigos, canecas, bíblias, livros, roupas, bonés, que quando você utiliza, te ajudam a andar bem vestido, porque eu acho que também aquele estereótipo de crente, né, que tinha-se antigamente naquelas lojas de crente, de sair com aquela roupa que todo mundo olhava e dizia, aquele ali é crente.
Não é mais aquele ternão e aquela coisa. Não é a minha também... época. É o que eu gostaria com você insistir. Sim, Tá bom. eu sou dessa época aí. Não tem mais, o crente não tem mais um estereótipo, né, em relação à sua vestimenta. E por isso a importância de a gente entender que esse mercado ele pode existir sim. E aí eu não vejo nenhum problema de enriquecimento nesse sentido, Sim. porque a pessoa está vendendo Verdade. algo que de forma clara é para benefício e sustento da sua família. Sim. Então ela está vendendo uma roupa, essa roupa ela vai ser utilizada em prol disso, para eu me vestir, estou bem vestido, e aí eu estou pagando um custo por isso. É que a questão, igual o pastor falou, né, nessa questão moral, não é imoral ter lucro, Isso mesmo. Exatamente. desde que a questão... Que isso esteja claro. Claro, né? E as pessoas estão Isso. indo lá numa loja onde você vai comprar e aí, de forma óbvia, o empresário ele não abre uma empresa para comprar pouco mortadela, Sim, abre claro. uma empresa para poder ter Ter lucro, lucro, ter claro, recurso. claro. Agora, quando a gente traz isso para dentro da igreja, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu vou falar por mim, tá, pastor? Eu, quando lá em 2023 decidi viver do evangelho, decidi viver a minha vida dedicada a Jesus, eu abri mão, né, eu era diretor comercial de uma empresa, abri mão de um bom salário e decidi, agora eu vou viver para Jesus. E aí eu entendi no meu coração que para onde ele aponta, ele paga a conta. É isso aí. Eu entendi de forma particular, é o meu chamado, o meu ministério. Eu não cobro cachê, não cobro valor para ir em nenhum lugar. Então eu vou em todos os lugares que eu sou chamado para ir e sempre fui em todos. Existem lugares que você não espera e acaba recebendo uma oferta. Existem lugares que você vai que você fala no seu coração, eu tenho certeza E não. que aqui eu vou receber uma oferta e você só recebe um abraço. E tá tudo bem, porque isso tá alinhado com o meu coração, é o meu perfil, é o meu jeito de trabalhar como músico e como pastor. Eu não cobro para isso. Mas por que tem gente que cobra, pastor Fernando? Porque tem alguém que paga. Entendi. Então, eu vejo que muitas pessoas estão por detrás criticando o mercado gospel, dizendo que ele existe, que tem gente enriquecendo, tal, etc. Mas isso acontece justamente as pessoas que criticam são as mesmas que pagam. Pagam, verdade. E lá no começo são as mesmas que compravam um CD, que depois compravam o pendrive MP3. Que... Tinha mesmo, né? Exatamente. 20 pregações. Então no são pedaço. as mesmas que desde o princípio faziam isso. E eu acho louvável quando você faz isso para abençoar alguém, Sim, como sim. por exemplo eu, Lucas Carminati, quando vou em alguns lugares, levo algumas camisetas do meu ministério para vender. Eu deixo claro, gente, as camisetas são para abençoar o meu ministério. Quando eu vou em algum lugar que é longe da minha casa, eu preciso me deslocar, e a maioria das vezes eu levo minha esposa e meus filhos junto comigo, eu acho que é no mínimo justo que as despesas que eu estou Isso tendo aí. sejam cobertas. Isso está tudo certo. Sim. Se vai ter uma oferta ou não pós isso, que seria o tal do cachê, aí é outra história. É isso aí. As despesas é justo, porque a igreja está nos recebendo. A gente isso aí. está indo lá dedicar o nosso tempo, está abdicando mão da nossa família para estar lá. Então, nesse sentido, o mercado gospel ele precisa existir, ele é favorável. Agora, eu acho extremamente injusto quando, em troca da fé, né, as pessoas pegam e falam assim, não, ó, Jesus, para te abençoar, você precisa comprar esse livro. E esse livro é muito sim. importante Aí para a já- sua vida. Sim. E ó, R$100 é pouco diante que é o do que mercado. Deus vai fazer. Isso é o mercado. Isso é em detrimento da fé, você fazer com alguém que está muitas vezes desestabilizado, né, até emocionalmente. Quanto vale a saúde do seu familiar? Dê uma oferta pelo seu familiar. Aham. E aí eu acho que as pessoas se aproveitam dessas debilidades. O pastor aqui falou algo importante, pastor Lucas, em relação a pastores e igrejas, né? Tu vai em determinado local, como eu já fui em muitos lugares, e imaginei que ia receber uma boa oferta. E não recebi nada. E eu já fui em muitos lugares que eu pensei, não, aqui mesmo não vou receber um centavo sequer, não vou... E ali Jesus me abençoou. Só que aqui está o grande X da questão. Há pastores e pastores. Tem pastores que sabem abençoar, que sabem honrar, e tem pastores que são mesquinhos, são egoístas. Eles querem convidar, mas não querem abençoar, não querem honrar. Quando ligam para mim, para me convidar, para ministrar, logicamente eu primeiro peço o aval do meu pastor, Sim. para o meu pastor me autorizar aí, né? E depois, então, eles perguntam, quanto é que o senhor cobra? Eu falo, eu não cobro, né? Eu só peço a despesa. Calcula mais ou menos a despesa que eu tenho para chegar na sua cidade. Né? Se eu for de carro, quantos quilômetros dá da minha cidade até a sua? E daí um local para me dormir, eu vou com a minha esposa, um local para nós dormir, para a gente comer,
E se você desejar no seu coração ofertar, oferte conforme você desejar no seu coração. E daí as pessoas ofertam. Eu creio que essa é uma forma certa. Aham. É certa. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Salário, sim. Aquele que trabalha para o evangelho, que vive do evangelho, receba do evangelho. Isso é justo, é bíblico, é justo. Seria injusto o pastor Lucas colocar a sua vida, dedicar a sua família à causa do reino, à causa do evangelho, e o pastor Júnior Batista, não, meu filho, eu vou te pagar com oração. Eu vou te pagar com jejum. Não, isso é injusto. Ele está trabalhando para a igreja. Ele está trabalhando para o ministério. O justo é ele receber um salário, um soldo, como era antigamente, em prol do evangelho. Paulo, ele se abdicou de receber. Não que não era direito dele receber. E aqui que está, às vezes, uma confusão, que, mas Paulo não recebia nada. Não, ele recebia. Fazia tendas. Isso, mas ele recebeu da igreja de Filipos, ele recebeu da igreja de Coríntios, ajuda para o seu ministério, ajuda para a sua chamada. Mas ele fala o porquê que ele faz tendas. Sim. Então, o grande X da questão é essa, a pastores e pastores, a igrejas e igrejas. Teve um amigo meu que veio aqui na Mais de Cristo, e o pastor chamou ele veio, ministrou, enfim, foi embora, e foi abençoado, e muito bem. Foi muito bem abençoado, e não cobrou um centavo, não cobrou nada. E o pastor foi lá, não, eu vou te abençoar. Aliás, é só esses que... eu vou te abençoar, eu quero te abençoar. Amém, pastor? E eu quero receber. Eu quero receber. Então, esse é um grande X também. Mas, pastorzão, uma coisa que é muito importante a gente falar, pastor André, pastor Fernando, é que o que eu acho muito ruim é que o problema não é o mercado gospel existir, desde que as expectativas estejam alinhadas. É isso aí. O problema está em você liga para um artista, né? E não tem nada de ruim nessa palavra. Agência, né? É artista mesmo, né? E aí ele fala, não, eu cobro X banana para ir. Enfim, não vou citar valores aqui para não assustar ninguém. Mas eu cobro esse valor. E aí a pessoa fala, então tá bom, fechou. Aí ela paga esse valor. E aí ela paga esse valor e ela fica, porque o artista papapá, cobra. É só você não pagar, você tem essa opção, né? Porque ninguém é obrigado a pagar nada para ninguém. Então é isso que eu reforço e que eu já falei anteriormente, repito aqui, o mercado gospel ele só existe porque tem alguém pagando. Alguém tá pagando aquele valor e aí o artista tá dizendo, opa, eu ofereci, alguém pagou, alguém me levou. E se alguém pagou e alguém me levou, então eu posso cobrar no outro. E até outra coisa que a gente falou aqui, né? Por exemplo, para ir numa igreja eu não cobro, mas se for prefeitura eu cobro. Mas será que há realmente uma distinção? Será mesmo que a gente que serve o evangelho, porque é para uma prefeitura, então eu posso lesar a prefeitura, mas porque é numa igreja, daí eu não vou lesar a igreja? Será que faz sentido essa diferenciação? Aí foi bom. Aí se o evento é pago, eu cobro tanto. Se for evento de graça, eu cobro Y. Mas as duas coisas não são para Jesus? Você na marcha para Jesus, por exemplo, não vai louvar para Jesus? E dentro de uma igreja não vai louvar para Jesus? Na cidade da cidade tal, lá do interior, você não está indo levar o nome de Jesus numa igreja também? Então, na minha opinião, a pessoa que faz isso, ela continua vendendo o evangelho igual quando ela olha para uma prefeitura e fala, aqui eu posso lesar porque aqui é dinheiro público. Não, aqui eu não posso porque aqui é uma igreja. Não, as duas coisas são para Jesus. Você está indo levar o nome de Jesus nos dois lados. E, de novo, reforço aqui, eu não estou falando contra pagar, não, porque eu acho que cada um é digno de receber algo. Agora, o que eu acho é que quando se estabelece esses cachês, e até respeito a pastora Dai, concordo, né, que realmente no mundão aí afora as pessoas recebem cachês, mas me desculpa, não dá para comparar hoje um show secular com um show cristão. Muitas vezes as pessoas se usam até no nome de Deus, volto para Miqueias e falam, em nome de Jesus. Não, é para Jesus, então tá tudo certo. Eu não sei louvar, não sei cantar, mas é tudo para Jesus. Não, se não sabe cantar, desce. Não faz, então. Isso aí. Faça o seu melhor. E daí, o pessoal aí fora pode cobrar, por quê? Porque o show é um show pirotécnico, é um negócio fora do comum. E dentro do mercado querem cobrar a mesma coisa, mas fazem os negócios de qualquer jeito. Entende? Eu a respeito da pastora Daiane, né? Esposa do pastor Fernando, concordo e não concordo com ela. É a questão da escassez ali, tranquilo, né?
A gente não pode trazer essa comparação. Quando eu estava lá no mundo, eu pagava X, eu pagava isso, eu pagava aquilo. Quando eu estava... Exemplo, um horário de igreja, nós temos horário para terminar culto. Tem horário para começar e tem horário para terminar. Normal. Qualquer igreja, qualquer ministério, você tem horário para terminar. E daí tem, às vezes, aquele pensamento, mas quando eu estava lá no mundo, eu ia lá no show lá e ficava até 4 horas da manhã. Aí que está a grande diferença. Lá no mundo você não tinha ordem, lá no mundo você não tinha decência, lá no mundo você não era organizado. Agora aqui na igreja tem ordem, tem horário, tem decência. Sim. O que o Espírito Santo tem para fazer, ele vai fazer em 2 horas, ele não precisa 3 horas para fazer, ele não precisa levar a madrugada dentro para fazer. O que ele tem para fazer, ele vai fazer no horário estabelecido do culto. Exemplo, aqui acho que tem 3 horários de culto, né? Tem. De manhã, à tarde e à noite. O que o Espírito Santo vai fazer, ele vai fazer dentro desse culto. Não é que eu estou enclausurando o Espírito Santo e dizendo... Não é isso. Mas a gente tem a questão da organização. Então, logicamente, lá no mundo, você pagava lá R$1.000 para assistir um show de não sei quem, sei lá, Guns N' Roses, essas bandas que vêm aí de fora, que às vezes cobram valores e não são baratos. Tava 550. Né? 550. Eu só quero deixar registrado que tinha crente lá, tá, pastor? Não, mas a questão, pastor, eu acho que a questão da escassez que ela apontou ali foi, na verdade, assim, ó. Por exemplo, a pessoa ia lá e não se queixava de pagar o 550, mas agora que é crente, um evento de 20, assim, é só o custo. É só o custo, e aí pelo fato de ser só o custo... Eu concordo com ela nisso. Eu concordo com ela nisso, porque o povo para reclamar é crente. Entendeu? Tu pode botar aqui R$50, pode botar 100, pode botar 200, vão reclamar. Eu sou pastor de igreja e já... É isso aí. Eu tenho que só ler um negócio aqui, pastor, porque se eu não ler, ele vai ter problemas. Vai lá. Ele vai ter problemas, porque assim, ó, isso aí, André, meu marido, é demais. Com esse pensamento, ela tá falando sobre a questão do pensamento do não cobrar, ok? Ela tá falando assim, ó, Deus não tem permitido faltar pro nosso lar. Eu, como esposa de pastor, já entrei em contato com vários artistas gospel para trazê-los em nossa congregação e já chegaram a cobrar R$15.000 por noite. Mas dispensa. Mas esse é o ponto. Eu tinha que ler, porque se eu não lesse, eu dei. Tá esse é o ponto, pastor. Será que eles estão errados em cobrar ou a gente está errado em pagar? Nós estamos errados em pagar. Bom, gente, 11h56 já. Gente. Coisa boa. Passa rapidinho aqui o nosso debate. Ó. Nem deu pra a gente fechar tudo. Tinha mais umas 3 perguntas para fazer aqui, mas a gente não conseguiu. Também tá chegando bastante ainda participação. Também não vou conseguir ler todas aqui, gente, tá? Sempre assim, o assunto é polêmico. Semana que vem vai estar mais polêmico ainda. Eu queria deixar ainda 1 minuto para cada... vai dar 1 minuto para cada convidado para estar fazendo as considerações finais, e eu já quero, de antemão, agradecer pela participação de vocês. Pastor André, a gente já tentou várias vezes, a gente não conseguiu, e graças a Deus ele veio pro tema certo. Eu entendo isso, que é uma agenda que a gente faz, mas uma agenda que Deus faz para nós, e essa foi a agenda de Deus. Pastor Lucas, também muito obrigado por estar aqui, e eu quero já, claro, deixar Pastor Lucas Carminati, obrigado mesmo, de coração, toda a família, estando nesse espaço, abrindo mão de estar junto com a família para estar aqui junto com a gente sabe que a família não é pequena. Obrigado por estar aqui. Considerações finais, pastor Lucas Carminati. Pastorzão, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o pastor André, junto com o senhor, e quero dizer que realmente esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga, mas que se a gente tiver Jesus como centro da nossa vida, tudo vai bem. E se puder pedir encarecidamente aos nossos queridos ouvintes a nos seguirem nas redes sociais, ficarei muito grato, @LucasCarminatiOficial. Lá você pode acompanhar minha vida, meu ministério, minha casa, minha caminhada, minha trajetória. E se quiser me chamar para ir na sua igreja, também pode ser por lá, e eu não cobro cachê, é só me chamar. Amém. Muito bom. Pastor André, obrigado pela sua participação. Considerações finais aqui sobre o tema. Pastor Fernando, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com o pastor Lucas, de nós debater um assunto importante, que eu acho que é pouco tempo para discutir muita coisa, né? Mas eu acho que aquilo que foi tratado aqui já deu uma luz, uma ideia daquilo que é necessário. E eu deixo uma mensagem a todos os ouvintes aqui: sirva sem ser servido. Sirva com propósito para o reino. E não sirva para você arrancar do reino. Sirva para fazer a vontade de Deus no reino dele. No reino dele. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é fazer a vontade de Deus. Se Deus te chamou, faça a vontade, cumpra a vontade dele. Então, entendo que esse é o maior chamado que nós temos.
A nossa vida serve unicamente para o reino de Deus. Então, agradeço a Deus, agradeço aos ouvintes. Se quiserem me seguir, já que ele falou. Isso aí, bota aí. Tem lá as redes sociais, é Pastor André Santos e Gledna. Eu compartilho as redes sociais junto com a minha esposa. E se você também quiser seguir adquirir mais informações a respeito da minha vida, tem alguma coisinha ali também que eu não exponho toda a minha vida ali também. E também eu não cobro absolutamente nada para ministrar, para pregar. Mas não me leve sacaneando também, né? Pensa, não, já que ele não cobra nada, ele paga tudo. Não sacaneie também. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final do nosso Debate 95 dessa sexta-feira. Semana fechando com um bom debate aqui. Obrigado pela sua audiência. Tem aí um almoço maravilhoso e, claro, se prepare para ter uma tarde intencional na presença de Jesus. Fique atento porque semana que vem mais 2 debates poderosos aqui, hein? Nós vamos estar falando sobre se a salvação pode ser perdida e dia 31... Imagina sobre o que nós vamos falar dia 31. Nós vamos falar sobre Halloween, né, gente? É claro, com certeza. Semana que vem vai estar fechando o mês de maneira incrível, poderosa. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo final de semana e até segunda aqui no nosso Debate 95.